Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Que prazer em estar com vocês novamente, apresentando esse programa que vocês têm dado tanta alegria de estar com a gente, galgando índices de audiência maravilhosos. Gente, hoje é um dia especial. Eu tenho como convidado o Dr. Daniel Alves. É uma pessoa que tem uma história fantástica. Nasceu no interior, veio por fruto do trabalho e das dificuldades na roça. Ele veio para uma cidade grande, enfrentou todas as dificuldades possíveis, abandono, solidão, coragem, luta e, por fim, a tão esperada vitória. Essa emocionante história desse brilhante advogado, Dr. Daniel Alves, será contada num livro biográfico, A Última Batida da Porteira. Doutor Daniel, muito obrigado por sua presença. De nada, obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês para estar aqui apresentando esse trabalho. Olha, fala aqui sobre o seu livro, A Última Batida da Porteira. Tem alguma coisa a ver com a música do Menino da Porteira? Não, porque o menino da porteira, ele mora lá na porteira, certo? O boi malvado. O boi mata ele lá na porteira. E o meu não. A abertura da minha porteira foi uma abertura para novos caminhos na vida, para o sucesso, para a minha persistência e luta e chegar onde eu cheguei. Então tem uma diferença aí desse menino da porteira com esse menino da porteira aqui. Mas se o senhor pensar bem, as histórias começam iguais. E depois o desfecho é diferente. É diferente. Mas o menino, dentro da modéstia dele, da simplicidade, ele tem a saga dele, de esperar a comitiva vir com um gado, tal. E o senhor também esperou. Esperou o quê? Vencer na vida, passar as dificuldades que o senhor tinha e conseguir aquilo que o senhor mais almejou, que foi a vitória. Certo. O senhor nasceu aonde? Bom, eu nasci na zona rural, num local chamado Córrego das Pitangueiras, na roça. Meus pais eram meeiros de café naquela época, trabalhavam na roça. E eu fui registrado no distrito de Elisiário, com marca de Catanduva, e coincidentemente é a cidade onde nasceu o famoso Clodovil, o polêmico Clodovil. Entende? Ele nasceu lá também. Entende? E foi assim que eu fui crescendo na roça, e trabalhando na roça, e foi assim que começou a minha carreira. Dizem tanto que a vida na roça, a vida do sítio, de uma fazenda, ela é pacata, tranquila. É verdade? Não, não. A vida na roça é muito sofrida. Você não tem feriado, você não festeja lá aniversários, festas de Natal, de Ano Novo. E é muito sofrido porque desde a tenra idade, quando você já começa a ter alguma força física, você vai trabalhar na roça. Com a enxada. Com a enxada. Eu me lembro que eu ia para a escola, quando eu voltava da escola, eu tirava o uniforme da escola, com 6 anos e meio, e ia trabalhar na roça. Era obrigatório, era comum isso daí. A sua biografia tem relatos de grandes dificuldades que o senhor passou e até maus tratos por parte de seu pai. Me conte sobre a sua infância. A nossa infância era uma infância de miséria e pobreza. Nós, como criança, tínhamos aquelas brincadeiras que a gente se divertia o domingo, você fabricava o seu próprio brinquedo, o seu carrinho para fazer uma diversão. Outra diversão que nós tínhamos aí, nadar no riozinho, brincar lá no rio. O famoso córrego. No corguinho, né, que a gente chamava, corguinho. Mas as dificuldades eram muitas, porque não havia dinheiro na época. Você trabalhava na lavoura de café e você só ia ver um dinheiro quando vendesse a safra. Mas quando você vendia, você tinha que repartir com o patrão, e o que sobrava, você ia pagar as dívidas que você fez durante o ano inteiro. Que naquela época os vendeiros, eles vendiam para a gente para pagar no final do ano na safra.
E quando você vendia sua safra, seu dinheiro estava todo comprometido. Então, o resto do ano, você passava sem nenhuma renda, sem nada. Então, você tinha que usar a roupa remendada 50 vezes, furava, remendava de novo. E surgia assim, você criava uma galinha, tinha uns ovos que elas punham, mas você tinha que vender a galinha, o frango e os ovos, você não podia comer... Para poder ter dinheiro na vida. Aí. Você tinha que vender porque tinha que comprar um remédio, que naquela época não existia SUS, INSS, o INPS, que era antigamente, não existia nada disso naquela época. Então você tinha que fazer algum dinheiro de algum jeito. E vendia isso para poder comprar alguma coisinha para casa. Então, era difícil, a vida era difícil, e você não tinha regalia nenhuma. Eu me lembro que eu já era jovem e eu nunca tinha colocado um par de sapato nos pés. Trabalhava na roça descalço, ia para a escola descalço, e da minha casa na escola eram 5 quilômetros que eu tinha que andar todo dia. E levantava de manhã naquele capim orvalhado, o pé descalço, e ia andando naquele capim, derrubando o orvalho com os próprios pés. E ia para a escola, voltava da escola, às vezes a areia da estrada estava muito quente, você era obrigado a procurar andar no capim, para não queimar a sola do pé. Exato. E chegava em casa, trocava de roupa e ia para a roça. Era uma vida difícil. Era difícil. E a vida, o senhor falou em infância, falou que o senhor tinha que fazer os seus brinquedos, isso eu conheci. Eu me criei numa cidade perto da sua, Bebedouro. Ah, Bebedouro, conheço bem lá. Eu me criei em Bebedouro, minha infância e tal. Eu não morei em sítio, mas eu morei na cidade de Bebedouro. E tudo, o cavalinho, o revolvinho, tudo a gente fazia. Carrinho de carretel de linha, a pipa, tudo você fazia. Tudo nós que fazíamos. Eu não conheci brinquedo como hoje as crianças têm, eletrônico, isso, comprar na loja. Na loja tem brinquedo que a criança imagina e outros que nem ela própria imagina. Hoje a vida está muito fantástica, a vida. Naquela época, um rádio, você tinha um rádio em casa e era alimentado por bateria. E você tinha que economizar o máximo possível, porque aquela bateria acabava, você tinha que recarregar, às vezes não tinha dinheiro para recarregar a bateria. E a gente ouvia só o chamado repórteresso que havia naquela época. Só tinha. E depois vinham as músicas sertanejas, que era tocado na Rádio Tupi e na Rádio Nacional. E ali eu decorava aquelas músicas. Eu via, no outro dia eu estava cantando. Tanto é que hoje eu sei 500 músicas daquelas sertanejas aqui na cabeça. Consegui decorar todas e a sei até hoje. Era, porque todo dia o senhor ouvia. O senhor teve muito problema com o seu pai? Certo. Meu pai era muito rigoroso. O senhor apanhava? Apanhava. Meu pai, para bater da gente, batia em troca de nada. Porque era costume deles, imposto pelos costumes da época, pela falsa moral daquela época, que filho tinha que obedecer o pai, os mais velhos, e aquela história toda, né? Isso também era um resquício da religião que imperava, que tinha que ser assim. E meu pai era um homem assim, ele não falava com a gente. Ele nunca chegou a dar um abraço no filho, nada. Ele só te olhava e você tinha que saber o que ele queria. E se você não fizesse, você ia apanhar. Incrível. E dinheiro, você queria, assim, às vezes, uma moeda de 50 centavos para ir até a vilinha, chupar um sorvete daquele picolé que existia na época, mas você não podia falar com o pai. Era proibido falar com o pai. Você tinha que falar com a mãe e a mãe ia pedir para o pai. Se ele falava, não tem, pronto, não tem dinheiro. Aí você ia na vilinha, ficava com aquela vontade de chupar um pirulito lá, mas não tinha dinheiro. Eu passei por isso, só que eu fui mais esperto. Eu fazia pipa e vendia na cidade, para ter o dinheiro para comprar o sorvete, comprar aquelas bobagens natural de uma criança. Doutor Daniel, como sua mãe reagia a todo esse quadro de dificuldades? Então, a mãe é uma pessoa santa, entende? Ela contornava todas essas situações, entende? Então, ela nos protegia, muitas vezes, das agressões, das violências do meu pai.
Porque se ele falasse assim, olha, hoje eu quero que vocês vão lá capinar aquele eito de café, muita gente não sabe o que é eito, mas é uma área grande que a gente chama que é um eito. E se você não capinasse até a hora que ele mandasse, a coisa ficava ruim para a gente. Você tinha que fazer. E tinha vezes também que minha mãe dava um jeitinho de tomar um dinheirinho do bolso dele escondido e falava, vai na cidade, Isso é mãe. Toma um sorvete, tu entende? Isso é mãe. Até teve algumas coisas interessantes, que naquela cidade, naquela época, havia muito circo de rodeio. E eu não tinha dinheiro para entrar no circo de rodeio. Então, existia o chamado, vamos furar o pano. Só por baixo. E a molecada ficava andando em volta lá, vendo se não via o guarda e furava o pano. E teve uma vez que eu furei o pano e quando eu levantei debaixo das pernas do meu pai. Seu pai? Ele estava lá dentro, mas eu não podia entrar. Ele não deu dinheiro para mim entrar, mas ele estava lá com os amigos dele. Falei, agora eu vou apanhar. Aí o guarda veio me pegar, meu pai tirou um cruzeiro do bolso, que era a moeda da época, pagou e eu fiquei lá com eles e naquele dia eu não apanhei. Muita sorte. Com quantos anos o senhor começou a trabalhar na roça? Com enxada, com tudo que tinha direito? Lá tinha um serviço chamado limpar tronco de pé de café. Você derriçava o café no chão, ele ficava encruado no meio do tronco, você não podia perder aqueles caroços que fazia falta, e você tinha que, com a mão, ir limpando aquilo. Entende? E muitas vezes você trazia uma aranha junto, ou uma cascavel junto com você também, uma taturana que te queimava um braço, mas com 6 anos eu já fazia isso. Fazia. E trabalhei de guia de boi. Quando arava a terra, nós arávamos com boi, que era mais resistente. Então, você tinha que ter um guia para ir puxando o boi, entende? Durante o percurso do terreno, para ele não sair fora, para a aração de terra não ter que voltar e fazer de novo. Então, às vezes, eu ficava o dia inteiro andando com o boi assim, chegava no fim, voltava, chegava de tarde, eu já andei uns quilômetros bastante assim. E muitos? E muitos. Olha, o senhor ia para a escola descalço porque não tinha sapato? Não tinha. Certo. Como que o senhor andava? O senhor aguentava andar para poder chegar até a escola? Com capim, com calor, com tudo? Não, sabe o que acontece? Ou o senhor já tinha casca no pé suficiente para para queimar? Não, isso, nós já tinha casco já. Já tinha casco. Na minha infância, aquele pé grosso a gente chamava de casco. É, casco. Então você, às vezes, roçava o pasto, ficava aquelas pontas de mato do roçado que a gente fazia, você podia pisar nela que ela entortava, mas ela não entrava no pé. É verdade. Então a gente saía derrubando o orvalho do mato, pisando em joá bravo, o espinho de joá, ele quebrava, mas ele não entrava no pé, não. Eu sei bem essa história, porque eu, depois de Bebedouro, eu mudei para Santos. E em Santos eu até brincava e tirava muito sarro de mim, porque Santos faz um calor tremendo, é bastante. A canícula é muito forte. Então o que acontecia? Eu ia para a praia para jogar bola. Eu morava perto da praia, atravessava a avenida, o calor era tanto que o asfalto derretia. Ele quase que fervia. Sério? Eu pisava naquele asfalto e achava a temperatura normal. Eu sei. E todo mundo... de ver eu pisar naquele asfalto efervescente, eu não sentia nada, pô. Não. Não, porque nós tínhamos uma camada de pele extra, entende? Que era um casco, um verdadeiro casco. Casco. Em Santos chamava de casco, em Bebedouro. E o teu casco aguenta? Olha, há uma premissa que diz que quem trabalha muito, à noite estuda, tem direito a um prato forte de comida. É verdade? Aconteceu consigo? Uma comida de qualidade para uma criança que trabalhou o dia todo, foi para a escola? Vou retroceder um pouquinho aí. Nós morávamos lá nessa região de Catanduva e depois uns parentes nossos, vieram para Limeira e nos convenceram a mudar para Limeira porque já a Limeira já é uma cidade mais evoluída do que a roça que nós estávamos. Ali já existia salário, não existia ameação, você não corria o risco de no final do ano
não colher um grão de café e não poder pagar as dívidas, entende? Mas ali nós tínhamos um salário. Então nós viemos para Limeira. Em Limeira eu ganhava meio salário mínimo e meu irmão meio salário mínimo e meu pai ganhava um salário mínimo. Então as coisas começaram a mudar um pouquinho ali. Chegamos até a comprar um terreno na cidade. Mas, assim, o relacionamento com o pai continuou o mesmo. Se eu quisesse ir para a cidade, tinha que pedir dinheiro para a mãe, se ele desse, eu ia, se ele não desse, não ia. Então, eu vim para Limeira, mas eu queria estudar, meu objetivo era estudar, eu queria sair da roça. Eu tinha na mente, eu quero ir embora da roça. Isso aqui não é para mim. Porque eu via meus parentes que vinham de São Paulo para lá, com roupas novinhas, sem rasgar, sem remendo, sem nada, sapato brilhante, cabelo bem feito e tal. E eu trabalhava lá com aquelas roupas, descalço, trabalhava na roça descalço. Entende? Roupas tudo rasgada, roupas que eram feitas pela minha avó, que ela fazia grande, que era para durar para bastante tempo. Vai crescer, ela vai servir ainda. E aí eu começava a pensar assim, pô, mas eu vou ficar até quando eu vejo meus parentes que estão lá em São Paulo, não planta, não colhe e come. Aqui eu planto e não como, e não colho e não como. Era diferente. Até o meu tio João, que morava aqui na Vila Carioca, insistiu com meu pai para me trazer para cá, para me estudar. Porque eu fui um dos melhores alunos no curso primário lá em São João de Itaguaçu. Eu fui premiado pelo diretor na época como o melhor aluno durante os 4 anos. Que orgulho. E eu tinha que vir para cá. Quando eu terminei o curso primário, o pai falou, não, você não vai para lugar nenhum, você vai estudar na roça, eu estou precisando de você aqui na roça. Mas quando viemos para Limeira, naquela época existia escola da datilografia, e eu queria fazer uma escola da datilografia. Aí meu pai não me deu dinheiro, era 5 cruzeiros por mês. Aí o que eu fazia? Durante a semana eu trabalhava para o patrão. No final de semana, sábado depois do meio-dia no domingo, eu pegava empreita dos vizinhos para capinar o pomar do vizinho, ou as plantações que ele tivesse, e com isso eu ganhava um dinheiro e eu pagava a minha escola de datilografia. Eu fiz a escola assim. Bom, ali também, eu resolvi uma vez, falar assim, não, eu vou fazer uma inscrição no Senai e vou estudar. Meu objetivo era estudar, tanto é que eu estava na roça e tinha aquelas propagandas no rádio do Instituto Monitor, que era tão famoso na época, aprenda eu isso, aquilo, pelo Instituto Monitor. Eu fiz uma inscrição pelo Instituto Monitor e comecei a estudar. Só que o nosso conhecimento em português e em matemática, que eu aprendi na escola, não dava para acompanhar um estudo daquele. Então eu fui indo muito bem em desenho técnico, eu já desenhava engrenagens, mancais, rosca, tudo, mas quando entrou na parte de trigonometria, eu não entendia nem por que eu estava lendo aquelas letras, aqueles números. Eu fui obrigado a parar. E lá não tinha energia elétrica, então você tinha que estudar à noite com aquela lamparina acesa. E quando você terminava, o seu nariz estava tudo preto de fumaça que grudava no nariz. E tosse. E engasgava também. Bom, mas eu fiz inscrição no Senai. Para fazer inscrição no Senai, você precisava dizer que você morava na cidade. Gente da roça era proibido estudar no Senai. Aí o que eu fiz? Fui no Senai, inventei o endereço de uma rua lá de Limeira, da cidade e tal, e fiz a matrícula, prestei o concurso, passei em primeiro lugar e comecei a cursar. Bom, mas as aulas começavam às 7, eu saía da roça às 6. Então eu não tinha tempo de jantar, de tomar banho, de nada. Eu tinha que pegar uma bicicleta e andar 6 quilômetros de bicicleta no meio daquele poeirão que os carros passavam, para me chegar até a escola. Acelerado. Para me chegar na escola, sem comer, sem nada. Aí eu voltava e ia comer meia-noite quando chegava em casa. Eu sei que eu fiz isso uma semana, na sexta-feira eu desmaiei dentro da classe, de cansaço e de fome, de exaustão. Aí desmaiei, me levaram para o hospital, eu não vi nada, e foram até o endereço que eu tinha dado, eu não morava lá. Aí eu fui obrigado a falar que eu morava na fazenda, a ambulância me levou em casa, tudo bem. Contou para meu pai também não ligava muito, era coisa normal para ele.
Na segunda-feira eu voltei no Senai. Quando eu fui entrar na escola, me chamaram na diretoria. Olha, você não pode estudar aqui porque você mora na roça. Quem mora na roça não tem esse direito. Aquilo lá foi o maior choque que eu tive. Maior decepção. Eu saí dali chorando. Chorando, porque eu queria aprender alguma coisa diferente na vida. Eu não pude, me cancelaram a matrícula. Meu Deus do céu. E voltei para a roça de novo. E fiquei na roça. O senhor tinha quantos anos quando começou a cair a ficha pelos problemas, a escola lhe expulsar, porque o senhor não morava na cidade? Eu tinha Com quantos anos o senhor tinha? 13 para 14 anos de idade. 13 para 14? 13 para 14. Aí, depois nós transferimos nossa residência, nós morávamos na fazenda Jacom, em Limeira. Só cultivava laranja. Aí fomos com um primo dele, morar na chácara do primo dele, onde só cultivava laranja também. E nós tínhamos o direito de plantar, no meio do pomar, plantar uma carreira de arroz, outra de feijão, outra de milho, que era para o nosso consumo. Deu uma seca, matou tudo e não colhemos um grão de nada. O que nos abasteceu naquele ano foi uma leira de batata, você sabe que é leira de batata, né? É. Uma leira de batata que nos abasteceu o ano inteiro. Comíamos 3 vezes por dia batata. Nossa, é difícil. Aí eu ficava assim, isso não é o objetivo de vida. Eu vou ficar raspando tatu com a unha aqui, até quando? Aí veio a ideia, eu tenho que fugir de casa, mas eu sou menor de idade, porque vai dar problema, não vai dar problema. Tímido, que eu não tinha coragem de entrar em lugar nenhum dentro de uma cidade, aquela timidez, você aprende na roça a ser submisso, subalterno a tudo, né? Mas aquilo foi amadurecendo aquela ideia na minha cabeça, eu falei, não vou trabalhar mais na roça. Aí um belo dia eu estava trabalhando no abacateiro, capinando o abacateiro, tinha aqueles mosquitinhos pólvora, né, que vem, ferra a gente aqui, ferra aqui, e você bate nele, e ele volta de novo, e o chão estava molhado, enchia de barro, você batia, enchia de barro, você tinha que pegar uma colher e limpar começar a capinar de novo. Aquele dia eu peguei, bati o cabo da enxada no tronco do abacateiro, quebrei tudo, falei, eu não pego mais na enxada. Hoje eu vou embora de casa, nem que for para morrer. Aí entrei em casa, deixei minha bicicleta para o lado de fora. Quando eu escutei, avisei a minha mãe, falei para ela calar a boca, ela colaborava bem comigo. Aí no dia seguinte, quando eu escutei que estava um silêncio total dentro de casa, todo mundo dormindo, eram as 3 horas da manhã, eu falei, só falta o cachorro do dono me denunciar. Que eu vou sair, ele vai querer latir, fazer algum barulho e vão levantar e me pegar. Mas o cachorro dormiu bem aquela noite. Aí eu saí devagarinho com a minha bicicleta, cheguei até a porteira que dava acesso à chácara que nós trabalhávamos. Abri aquela porteira, passei minha bicicleta, bati, falei, é a última batida da porteira que eu vou ouvir, porque eu não volto mais. E fui embora. Aí, esse nome da batida da porteira foi o nome que o senhor escolheu para o seu livro? Escolhi para o livro por causa disso. Aí, eu vou tomar liberdade de fazer um pequeno break. Tudo bem. Porque depois eu queria apresentar para vocês, meus amigos, esse livro. É uma coisa impressionante esse livro. Olha, não sai daí não, a gente volta logo. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias.
Pense nisso. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu não vou tocar nesse livro agora, porque eu quero que ele conte um pouco mais da história da vida dele, para depois falar um pouco do livro, como que ele conheceu, da onde ele tirou força para contar essa história. Então, Daniel, como que foi seu desejo e sua vontade de vir para São Paulo? Aconteceu em que momento? Então, aconteceu o seguinte. Quando eu fugi de casa, eu procurei abrigo na casa dos amigos, lá em Limeira. E falei para eles, ninguém pode saber que eu estou aqui, porque meu pai havia dito que se me encontrasse, ele me matava. Entende? Então eu fiquei oculto lá na casa dele um tempo e nesse inteirinho eu arrumei emprego no Freios Vargas em Limeira. Eu não tinha profissão nenhuma, com 17 anos de idade me colocaram a trabalhar na fundição. Então eu era obrigado a pegar aqueles carrinhos em dois, chegar da bica do ferro derretido a 1.200 graus, sair correndo, jogar nas formas, espirrava estilhaço, tudo quanto era lado. Era proibido por lei menor trabalhar em fundição, como é hoje, mas naquela época não se respeitava muito a lei, trabalha e pronto, acabou. Ganhando um salário mínimo estava bom. Não, eu ganhava meio porque eu era menor. Aí quando chegou Trabalhava como adulto, mas ganhava só metade. Só metade. Quando chegou no final da semana, eu falei, pô, eu sou cara da roça, eu não enjeito em trampo nenhum, não tinha medo de serviço nenhum, entendeu? Eu pegava um saco de café e colocava dentro da carroça, um saco de arroz de 60 quilos, eu colocava na carroça, entende? Pegava caixa de laranja e colocava no caminhão. Então, eu era forte, mas a fundição eu não aguentei, não. Não aguentei. Eu cheguei no chefe e pedi a conta. Falei, não quero nem receber o dia que eu trabalhei. Aí, naquela época, o Júlio Vargas, que era o dono, ele é muito sensível a essas situações, e ele falou, olha, tem um serviço aqui para fazer café para o pessoal. Vai fazer café, o pessoal da manhã, da tarde, quem vai fazer hora extra à noite, o cara que está lá, ele é muito relaxado, não faz o café direito, sabe fazer café? E agora, hein? Falei, sei, lá na roça já fiz muito café, nunca fiz, minha mãe que fazia, né? Então, você vai começar segunda-feira no café. Aí fui fazer café. E lá dentro mesmo eu fui galgando alguns espaços e eu queria mudar de serviço. Não quero mais ser cafetão. Ser cafetão aqui dentro do Freios Vargas. Cafeteiro, né? E como eles me propiciaram uma coisa melhor lá dentro, entende? Fui trabalhar no almoxarifado, mas eu não via resultado nenhum naquilo. Eu queria alguma coisa que eu crescesse, que eu aprendesse. E trabalhar no almoxarifado, estocar mercadoria, entregar requisição, para mim aquilo não era interessante. E com 6 anos lá dentro, eu pedi a conta. Pedi a conta, aí eu vim para São Paulo. Peguei o trem. Isso foi por volta de que ano? 1969. 79? 69. 69. Eu vim para São Paulo. Peguei umas valizes, sabe aquelas valizes que tinha antigamente de fibra? Coloquei umas roupas dentro e vim para São Paulo. Cheguei aqui perdido. Eu tinha casa de parente, mas eu não gostava muito de dar trabalho para parente, incomodar o parente e tal. Então fui lá visitar tal, e pegar que rumo que eu pegava. Andei fazendo entrevista em bancos, passei, mas o salário não dava para me pagar um aluguel, para me manter. Entende? Aí eu fui para o ABC. Mas lá no ABC, eu cheguei e fiquei perdido no ABC, em Santo André. Então, na Praça do Carmo tinha uns bancos lá muito bem ajeitados e eu dormia naqueles bancos da praça. De manhã, eu ia lá no bar, lavava o rosto ali e o cara do bar me dava um café. Ah, é? Ele falou, toma um cafezinho aí e tal. Eu falei, puta, bicho, eu não sei que hora que eu vou comer, nem se eu vou comer hoje, entende? Porque eu não tinha dinheiro. E saí atrás de emprego. Fui atrás de emprego. E voltando um pouco, quando eu entrei nos Freios Vargas, depois de um mês, eu recebi uma notícia que o meu pai aceitava voltar de casa, sem nenhuma bronca,
sem nenhuma agressividade, que eu voltasse para casa. Só que eu voltei com dinheiro na mão. E dei o pagamento todo para ele. Aí ele falou assim, vê se tem emprego para mim e para o seu irmão lá, para a gente começar lá também. Aí eu fui lá, falei com o Júlio Vargas, no mesmo dia ele falou, pode começar amanhã. Ele gostava de gente da roça para trabalhar, porque era gente de fibra mesmo, né? Trabalhava. Meu pai trabalhou uns anos lá e saiu, mas o meu irmão, ele ficou 30 anos lá dentro. Ele se aposentou lá dentro. Nossa Senhora! Dentro do Frei Vargas. E continuando aqui com São Paulo. Depois de vários dias dormindo na praça e procurando emprego, um dia eu cheguei no Ródia, na fila do Ródia, e você sabe fazer. Bom, fiz o colégio técnico em Limeira, de contabilidade, então aprendi alguma coisa e posso trabalhar nessa área. Aí mandou eu entrar, fez um teste comigo lá, falou, está aprovado. Pode começar amanhã, aqui no Ródia. Arrumei um emprego. Aí eu arrumei uma pensão lá em Santo André, já tinha condições de chegar no fim do mês e pagar uma pensãozinha para mim morar lá. Entende? E nessa época eu já era casado. Por que eu casei? Porque todo mês eu tinha que dar o pagamento na mão do meu pai. Eu não podia ficar com um centavo para mim, nem eu, nem meu irmão. Então não é que nem hoje que o filho recebe, fica para ele para ir para as gandaias, para as baladas dele. Naquela época o dinheiro na mão do pai, se você quisesse, tinha que pedir para ele alguma coisa, que geralmente ele não dava. E ele sempre dizia, filho meu, para ficar independente, só o dia que ele se casar. E eu me precipitei e casei com 20 anos de idade. Para falar, o dinheiro que eu vou ganhar é meu, entende? Não é mais do meu pai. E assim fiz. Aí vim para cá, fiquei dormindo nos bancos, arrumei emprego no Ródia e continuei. Aí eu queria estudar, mas não tinha jeito. Eu tinha que fazer o colégio, naquela época era o colégio. E o colégio era em Utinga, e eu morava na Vila Linda. Era longe demais. Então eu trabalhava no Ródio o dia todo, saía à tarde, sem jantar, sem tomar banho, ia para o colégio em Utinga, no 31 de março. De lá saía 11h30, pegava o ônibus, chegava em casa meia-noite e meia, aí que eu tomava um banho, jantar, levantar cedo e começar de novo. E tinha dia que eu não tinha dinheiro para o ônibus. Aí que eu fazia? Eu fazia uns bicos numa padaria para um cara lá final de semana, para ele me dar um dinheirinho para mim poder me locomover. Ou então ir a pé, como eu fui muitas e muitas vezes a pé, porque eu não tinha dinheiro para o ônibus. E aí eu fui evoluindo lá dentro do Ródia, terminei o meu colegial, aí eu tinha que ir para uma faculdade. Mas o Ródia também, eu achei que eu entrei lá de auxiliar e eu evolui muito rápido. Até que eu cheguei e falei para o chefe, olha, eu mereço uma posição melhor e um salário melhor aqui dentro. Ele falou, mas a direção agora não pode, porque o chefe falou que não pode, o diretor não pode. Bom, se ele não pode, eu não sei, então o senhor me dá conta. Não, você não vai embora. Não, vou embora. Hoje eu não trabalho mais. E fui embora. Aí entrei numa empresa em São Caetano, chamada Brasinca. Muito boa empresa. Lá... Uma de tambores, a Brasinca? Hã? A Brasinca é uma fábrica de tambores? Não, a Brasinca era ferramentaria e funilaria pesada. Ah, tá. Ela fazia cabines para automóveis, para caminhões e ferramentaria pesada, moldes. Fiquei lá 10 anos. Entrei de auxiliar e saí lá de gerente. E nessa época houve a eleição do sindicato, me convidaram para entrar, eu participei, ganhamos a eleição. Eu fiquei diretor suplente do sindicato, participei daquelas greves de 78, 79. Conheceu o Lula? Bastante, nossa, bastante. Aquele demagogo lá, conheci muito. O irmão dele mora em São Caetano, o Frei Chico, mora lá. Gente boa, hein? Frei Chico é gente boa. E aí vem aquela recessão no tempo do Delfim, que fechava os postos de gasolina no fim de semana, não tinha mais combustível no país.
E veio a recessão, e eu gerenciava uma empresa, uma filial da Brasília São Bernardo. Aí eu fui obrigado a mandar todo mundo embora e o último fui eu. O que eu fiz? Saí de lá, desempregado. Eu estava na faculdade já. Porque eu tentei a faculdade várias vezes, o chefe não deixava porque eu tinha que fazer hora extra todo dia até 10 horas da noite. Então eu não podia ir na faculdade. Essa faculdade já era a faculdade de Direito ou era outra? Eu entrei primeiro na administração. Eu não gostei da administração porque eu aprendia menos do que eu já sabia que eu aprendi no colégio técnico. Então eu peguei e falei, isso aqui não me serve. Aí, como na empresa eu era obrigado a ler boletins diários sobre leis e jurisprudência, fazer relatório para a diretoria, me interessou o direito. Então, quando a firma instalou os computadores, que eu fiquei livre de prestação de serviço extraordinário, eu prestei vestibular, passei na faculdade e comecei a estudar o direito. Mas aí, com essa recessão, eu fiquei desempregado, não tinha o que fazer, você não arrumava emprego em lugar nenhum, nem com salário menor. Eu estava no 3º ano de Direito e eu montei um escritório de advocacia. Falei, é ilegal? É complicado, hein? É ilegal? Até certo ponto é. Mas eu tinha uns amigos que assinavam para mim. E montei meu escritório de advocacia. Nos primeiros tempos, ficava lá contando se vinha alguma mosca dentro do escritório, pelo menos, né, para me atender. Mas não vinha nada. O senhor não fez o famoso ato do advogado recém-formado? Fiz. Ele entra no escritório, monta o escritório, tal, e começa sentado esperando. Aí batem na porta, ele entra. Um momento, e fala no telefone 1 hora, não sei o quê, no telefone. Aí, olha, desculpa, eu estou muito ocupado, no que eu posso lhe ajudar? Eu vim instalar o telefone. Não passei por essa, não. Mas lá no escritório eu vendia bijuterias, vendia relógio, vendia um monte de coisas para poder garantir o pagamento da mensalidade da escola. E eu tinha família para tratar. Então, era difícil. Mas muita gente falava, arruma um emprego num banco, arruma um emprego numa empresa de advogado. Eu falei, gente, eu quero estudar para mim. Aproveitar o meu conhecimento para mim, não para os outros. Então, eu vou sofrer aqui. Eu levava marmita para o escritório e comprei um fogãozinho lá e eu esquentava todo dia a minha marmita ali dentro. Eu não tinha dinheiro para ir no bar e comer um prato feito lá, um comercial. Seu fogãozinho era aquele de boca de querosene? É uma boquinha assim, que você ligava ele e eu esquentava o meu rango ali. Entende? E foi assim que eu comecei. No Ródia teve um caso interessante, eu era caipira, eu tinha vergonha de ir para a cidade, que você nem imagina. E um dia o meu chefe chegou em mim e falou assim, hoje é o último dia para mim pagar essa duplicata aqui. Você me vai lá na Quitanda, em São Paulo, e paga isso no Banco do Brasil. Eu sei, não conheço São Paulo, não sei onde eu estou. Ir lá na Quitanda e pagar isso. Quando eu cheguei na Praça da Sé, tem um monte de quitanda, né? Eu chegava lá e eu vim pagar isso. O cara olhava para minha cara assim. Não, nós não recebemos isso aqui. Não, meu chefe falou que podia pagar na quitanda. Mas não é aqui. Eu ia noutra quitanda, noutra quitanda. Ninguém quis receber. Eu falei, quer saber, eu vou embora. Vou embora, cheguei para ele, e falei assim, olha, você me desculpa, o chefe, o seu Cides, né? Eu fui em todas as quitandas, ninguém quis receber isso aqui. Mas não era na quitanda, era na rua da quitanda. Mas ele não me falou isso, eu não sabia que existia Rua da Quitanda em São Paulo. Bom, entreguei para ele com aquela cara assim, aquele sorriso meio sarcástico, entende? Eu falei, eu estava em experiência, estava 60 dias de experiência, eu estava em experiência. Eu falei, bom, estou na rua. Aí chamou o encarregado lá dentro, ele botou aquele sorriso também, meio assim. E tá bom para mim. Aí ele falou, não vai acontecer nada, não vai te mandar embora, passou, tudo bem. Mas foi um mico grande que eu passei naquela época. E o papel carbono, o senhor não passou o mico?
quando se entra no escritório. Antigamente, hoje não existe mais isso. É bullying, é não sei o quê. Porque você aplicava muito a gozação, né? Entrava um moleque no escritório como office boy, a secretária chegava, chamava, vem cá, menino, rápido, o chefe está mandando você ir comprar papel carbono, mas tem que ser o pautado. O moleque saía, quase morria, não almoçava. Não volta que nós vamos te mandar embora. Você tem que sair para ir comprar o papel carbono. O moleque chegava no escritório, estava quase morto, não tinha almoçado. Não tem papel carbono em São Paulo pautado. Não tinha ouvido falar dessa história? Quase todo mundo que trabalhou em escritório como office boy passou por isso. Passava. Papel carbono pautado. É difícil, hein? Apesar de todas as dificuldades que o senhor teve... Nós moramos, assim, na roça, naquelas casas de barro, né, feitas de barro, e de chão batido, que ficava tudo esburacado. E existia uma técnica lá na roça, de que para você tampar aqueles buracos lá, você pegava o estrume do gado fresquinho, misturava com cinza, fazia uma pasta e passava. Depois de endurecido, virava que nem um cimento. Depois, com o tempo, ele ia soltando, você fazia de novo. Aí buscar mais estrume, matéria-prima das vacas lá, para fazer o piso de novo. Era uma vidinha. Com toda a sua dificuldade, com tudo que o senhor passou, o senhor conseguiu se formar. Sim. E esse caminho até o ápice, eu acho que o ápice da vida de um estudante, da vida de quem está crescendo, é a formatura. E dali para frente o senhor faça a ser um profissional. Como foi o senhor pagar os estudos, a dificuldade que o senhor passou? Os estudos eram assim, às vezes eu atrasava a mensalidade, e lá eles dando muito cara de pau. Chegava na classe, dia de prova, se você não estava com a matéria em dia, você era tirado da fora da classe. Fazer faculdade de Direito de São Bernardo era muito rigoroso. E aí você tinha que ir na diretoria, chorar, deixar fazer a prova e prometer que a semana seguinte você pagava, e você tinha que se virar, entende? Vendia isso, vendia aquilo, dava um jeitinho, arrumava o dinheiro e pagava. E quando eu entrei na faculdade, tinha um diretório acadêmico lá dentro que ele dava assistência aos pobres, às pessoas carentes. E me convidaram para participar disso. E eu achei que era interessante, porque eu ia aprender muito mais ali dentro do que eu estava aprendendo na sala de aula. Porque ali já ia para a prática processual. Eu ia ter que atender o público, ouvir a história, os fatos, enquadrar num determinado dispositivo legal, fazer uma petição. Eu tinha que me virar. E eu entrei nesse grupo aí. Nós éramos formados em vários grupos, cada grupo tinha um líder. No 4º ano, eu era líder de grupo. E quando eu saí da faculdade, eu saí com uma bagagem bastante grande, porque eu já sabia o que era um processo, acompanhar um processo, fazer uma audiência, e os professores deixavam nós fazermos audiência, mesmo sabendo que a gente não estava apto para isso, ou legalmente habilitado com a carteira da OAB, eles faziam os olhos grossos e deixavam nós fazer audiência. Então, eu aprendi muito dentro da faculdade, dando assistência aos carentes todos os sábados. Durante os 5 anos de faculdade, eu não faltei um sábado na escola. É o famoso estágio. Estágio. Então, Daniel, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo. Muito bem. Meus amigos, eu falei para vocês, é rápido. Voltamos já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança.
Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Meus amigos, eu prometi e eu estou cumprindo. O intervalo é rápido. Vamos voltar à história, à saga desse homem, por tudo que ele passou, que é algo comovente e maravilhoso. Doutor Daniel, o senhor, depois de toda a sua saga, de toda a sua dificuldade, o senhor conseguiu vencer, se formar na faculdade, isso é uma história fantástica. O senhor voltou, o senhor perdoou seu pai, voltou à origem, a ter contato com ele, como que foi? Não, isso já aconteceu bem antes da faculdade. Logo que eu levei ele para trabalhar no Frei do Vargas, tal, ele já mudou um pouco do comportamento dele, mas aquele rigor permaneceu. De filho meu, só vai se tornar independente o dia que ele se casar e ter a vida dele. Por enquanto estiver dentro da minha casa, quem manda sou eu. Entende? Mas, com o tempo, eu superei essa situação toda dele aí, me achava numa posição melhor, e com condições de tê-lo como amigo, muito pouco reservado, porque ele não tinha o hábito de dar um abraço. Mas eu ia fazer minhas pescarias, que ele gostava muito, ele ia junto em todas elas, eu fazia questão de levar meu pai na pescaria, porque eu sabia que era uma coisa que ele gostava. Acho que ele gostava mais da pescaria do que da minha mãe. Entende? Ele era fanático por pescaria. Fomos para o Pantanal de avião, foi a primeira vez que ele viajou de avião, ia para Mato Grosso, para inúmeros lugares, até quando ele morreu, todas as pescarias que eu fiz, meu pai foi junto comigo. Levava ele com muito prazer. Que delícia, que satisfação. Foi. Doutor Daniel, eu considero que eu cheguei no momento mais esperado dessa entrevista. O livro, a hora de nós falarmos sobre esse livro maravilhoso, um livro cheio de fatos e conhecimentos. E vou dizer uma coisa para o senhor. Se as pessoas estão gostando da sua saga de vida, eu imagino quem lê esse livro o que vai gostar. Porque não só o que o senhor contou, mas aqui tem muito mais coisas. Tem muito mais momentos da sua vida. Tem. Então, eu aconselho a todos vocês, meus amigos, leiam esse livro. Vale a pena. E as pessoas que querem comprar esse livro, onde elas podem procurar, já está à venda esse livro. Esse livro aí foi editado pela RG, o contato com a RG Editores ou comigo diretamente no meu e-mail. Se quiser, pode. O senhor fala seu e-mail? É o lexjuri. Lex, L-E-X. J-U-R-I, lexjuri@bol.com.br. O senhor podia repetir, por gentileza? É lexjuri. Tudo junto, Lexjuri. Lexjuri, tudo junto. L-E-X-J-U-R-I, lexjuri@bol.com.br. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela entrevista. Foi bastante emocionante e bastante alegre. Muito obrigado. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim,
de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso.